Então, está conosco um amigo da casa de longuíssima data. Hoje falamos da história de diversas pessoas, na CIP também, família Rottenberg, Fernando, Nancy, os filhos, são ativos sempre em diversas partes. Nós somos muito gratos e temos muito orgulho da presença e da contribuição deles em diversos aspectos. E sabemos que um advogado renomado, já foi presidente da CONIB, presidente de todos os judeus do Brasil, em 2 jornadas, e continuou, a partir desse momento, promoveu leis especiais e lutou contra a discriminação e outros grandes desafios da nossa sociedade e dos nossos valores. Fazemos a ponte com muita elegância e firmeza ao mesmo tempo entre o judaísmo e a sociedade civil e o verdadeiro tikkun. O tikkun tem muitos caminhos. É claro que é a tzedakah, e claro que é ajudar pessoas com todo tipo de vulnerabilidade, mas também é fazer justiça e manter os direitos, e é isso que Fernando vem fazendo e continua fazendo, inclusive muito além da comunidade judaica, muito além do Brasil. Ele agora é comissário da Organização dos Estados Americanos, justamente nessa função específica da luta contra a discriminação, especialmente contra o ódio e principalmente contra o antissemitismo. Depois ele vai nos explicar melhor exatamente como se chama e que é exatamente o que faz, mas isso será sucintamente. O principal vai nos contar depois de uma jornada interessante para os que seguimos ele no Instagram e demais. Ele se encontrou com grandes autoridades e viu grandes programas diagnósticos, problemas que existem no mundo americano, pelo menos, em toda a América, e algumas das soluções, justamente para, se não acabar, pelo menos silenciar com o ódio, que ele não se propague. A parasha da semana, como vimos, começa justamente com um complemento, um ato de muita violência que foi feito no final da parasha anterior. Esta parasha não tem violência. Esta é a primeira parasha que encontra o modo de resolver as coisas de outra forma. E como falamos na sinagoga, a leitura que nós preferimos e que vem de séculos, não é somente de rabinos ou rabinas simpáticos de nossa linha e de nosso século. Há séculos, que, insisto nisso, que no Midrash e no Talmud existe uma claríssima e forte linha que diz: o ato de Pinchas foi extremo, foi errado, aos olhos de Moisés, aos olhos de Arão e principalmente aos olhos de Deus. O extremo zelo de Pinchas, como usou a violência, inclusive se fosse para fazer algo que poderia alguém acreditar que era bom, o método é inaceitável, e por isso o próprio Deus indica com o pacto de paz que não é assim que vão se fazer as coisas. Só através da paz. Usar a força, por exemplo, da lei, para encontrar um modo de evitar o ódio e evitar a violência. Então, Fernando, nos conte, seja muito bem-vindo, nos conte um pouquinho mais as entrelinhas da sua função e, principalmente, que foi o que viu ultimamente nesse mundo que visitou, quais foram os desafios e, principalmente, quais são as esperanças. Nós queremos nos preparar para esse próximo Tisha B'Av, diferente de outros anos, não nos preparando para sofrer, e sim para esperançar, para ver se podemos renovar ou criar uma nova esperança num mundo sem ódio. Obrigado, Rabino. É um prazer estar aqui na companhia de tantos amigos e na CIP, que é a nossa casa, a casa da nossa família desde sempre. E hoje, para falar desse tema complexo e que, ao mesmo tempo, a gente procura criar caminhos e tem encontrado respostas mais positivas ao
não só no nosso país, no nosso continente, mas ao redor do mundo. Então, vou começar falando um pouco sobre essa função, a função de comissário da Organização dos Estados Americanos para monitoramento e combate ao antissemitismo. Ela foi criada há 2 anos e eu fui escolhido como o primeiro comissário, e a OEA segue um caminho que vem sendo traçado por outros governos e por outras organizações ao redor do mundo que têm se dado conta de que o combate ao antissemitismo não pode ser um problema que recai exclusivamente sobre os ombros das comunidades judaicas pelo mundo. Isso tradicionalmente tem sido. Eu fui presidente da CONIB, a gente viu como interagimos em várias ocasiões com o Rabino Rubin, com a CIP, com outras organizações da comunidade, mas é uma tarefa grande demais e seria até uma injustiça que apenas a comunidade tivesse que arcar com isso. Então, isso começou, podemos dizer que a pioneira nisso foi a União Europeia, que pelo seu órgão executivo, que é a Comissão Europeia, com sede em Bruxelas, criou o cargo de um enviado especial. Os nomes variam, pode ser enviado especial, pode ser comissário, pode ser coordenador, pode ser embaixador, mas enfim, existe uma enviado especial para tratar desse tema. Isso se propagou por vários países da Europa. Posteriormente, os Estados Unidos criaram também essa função no âmbito do Departamento de Estado. E aí é como os americanos fazem as coisas, né? Eles criam um Departamento de Estado que vamos dizer, o Ministério de Relações Exteriores deles, não para cuidar do antissemitismo dentro dos Estados Unidos, mas no mundo. Então, hoje a satisfação é que a embaixadora Deborah Lipstadt, que é uma historiadora conhecida por todos aqui, que se dedicou a vida toda à questão do Holocausto, enfrentou um processo em Londres que ficou conhecido pelo filme Denial, Negação, onde ela foi acusada por um revisionista, e depois vamos chegar ao revisionismo no Brasil também, porque tem a ver com o nosso tema, e ganhou o processo. Hoje ela é a enviada especial do Departamento de Estado. Na sequência, a Organização dos Estados Americanos, então, criou essa função, e isso tem se tornado uma tendência. A notícia mais nova justamente vem da Argentina, que nessa semana o governo criou também essa função. Ontem eu conversei com a minha colega, Maria Fabiana Lagusso, que ela era a enviada na Associação Internacional da Lembrança do Holocausto, a IRA, e hoje ela é enviada especial, o primeiro país latino-americano que tem a sua enviada. Então, a visão em primeiro lugar, como eu falei, que não pode caber exclusivamente à comunidade judaica e que é do interesse de cada país e de cada sociedade e do mundo que o antissemitismo não se propague. Porque a gente sabe, os outros nem sempre sabem, que começa com os judeus, não acaba com os judeus. Então, nós somos um pouco o sinal que dá para a sociedade de que tem algo errado quando o antissemitismo ganha um porte maior e passa a ser, então, uma ameaça, não apenas aos direitos humanos, mas à própria democracia. Por quê? Porque atrás do antissemitismo, sempre, independente da sua origem, vem da esquerda, da direita, dos fundamentalistas, existe uma teoria da conspiração. Existe a ideia de que alguns têm mais poder do que os outros. Existe a ideia de que alguém está no controle. Pode ser controle de bancos, da imprensa, do poder, etc. Então, passa a ser uma afirmação da luta democrática combater o antissemitismo. E essa ideia de que o antissemitismo não deve ser um problema somente dos judeus é algo que nós devemos observá-lo na sociedade como um todo, né? Porque as pessoas não judias que vão combater o antissemitismo, de algum modo, deveriam fazer isso não somente porque tem compaixão, ou tem pena, ou tem solidariedade com os judeus, sino porque isso é um problema do seu próprio interesse. Do próprio interesse. E não somente porque quem odeia os judeus depois pode me odiar a mim, como dizia Bertolt Brecht, né?
perseguiram os ciganos como os ciganos não corri, perseguiram os comunistas como os comunistas não fui, agora vêm por mim e já é tarde. Não somente pelo interesse mesquinho pessoal, sino porque pela própria causa. Quem persegue os judeus tem antivalores que devem ser combatidos pelo bem da sociedade. É como quando nós dizemos a luta antirracista não é uma luta dos negros, uma luta nossa. Nós não queremos o racismo, nós não queremos a discriminação, mesmo que nós não sejamos discriminados. Não queremos uma sociedade que discrimina de nenhum tipo, e é responsabilidade, pelo menos, tanto nossa. Isso a Torá também fala em outros lugares, como que o problema da pobreza não é um problema do pobre, é um problema da sociedade. Se existe pobreza, é porque a sociedade alguma coisa fez errada, e tem que corrigi-lo. Então, 100% de acordo, e então, indo um pouco para a nossa tradição, né, eu fui estudar um pouco o tema, e se eu estiver falando alguma coisa fora, você me corrija, mas no Tratado Yomá 9b, o Talmud diz, estamos já na preparação do Tisha B'Av, acho que é o nome, né, dessas 3 semanas que estamos nos organizando, que o templo foi destruído em razão do ódio gratuito, do Sinat Hinan. E esse tipo de ódio é pior do que os pecados capitais. Depois você tem ainda, aí eu falo assim, bom, ódio gratuito, né? Esse ódio é qualificado, né? Será que existe um ódio não gratuito que talvez não fosse tão grave quanto esse? Né? Tem um ódio justificado, um ódio remunerado? Não, né? O ódio é sancionado, está no Vaikra, o livro que terminamos de ler faz um pouco, né? 19, 17, não terás no coração ódio pelo teu irmão. Apesar de haver exemplos, né, na própria Torá, vários de ódios entre irmãos. Né? Começa pelos primeiros e segue, né? Caim, Abel, Esaú, Jacó, José e seus irmãos. Então, acho que é um aviso porque é algo presente, porque o ódio entre irmãos é algo para se tomar cuidado. E o Talmud também, em Avot, fala que o ódio no coração ao semelhante coloca o ser humano fora do mundo. Nós queremos estar no mundo, não queremos estar fora do mundo. É algo que... e o nosso mundo é este mundo, não é um mundo vindouro, não é um outro mundo, é aqui que nós vivemos, interagimos e queremos transformá-lo num lugar melhor. Então, dentro da reflexão judaica, o combate ao ódio passa a ser algo também do interesse da preservação, da continuidade e da melhora do mundo. Então, trazendo isso para os dias de hoje, não é possível, como você falou no começo, que a gente resolva os nossos problemas como o Pinhas resolveu, que não vamos sair por aí soltando lanças em cima de pessoas que fazem coisas erradas. Então, a construção jurídica, justamente a ideia é de estabilizar os conflitos, é de procurar maneiras de que as pessoas resolvam as suas diferenças por meio de procedimentos estabelecidos. Então, você tem normas materiais que dizem qual é a lei que vale e normas processuais dizendo de que maneira esses conflitos podem ser encaminhados. Havia as utopias que diziam que os conflitos humanos terminariam, seja por uma redenção, seja por uma revolução, não se confirmaram. Então, continua sendo necessário, nos vários tipos de sociedade, que a gente tenha normas materiais e processos formais para encaminhar esses conflitos. Então, no caso brasileiro, então, trazendo essa discussão para a nossa realidade, nós tivemos um exemplo muito parecido do que aconteceu com a embaixadora Deborah Lipstadt em Londres. Vai fazer 20 anos, um editor não nazista, e cadê o Paulo? Conhece bastante essa história, chamado Siegfried Ellwanger, tinha uma editora no Rio Grande do Sul, e o nome não era outro que Editora Revisão. E ele publicava livros neonazistas, revisionistas, integralistas, enfim, todo o repertório antissemita, e foi um longo processo, não vou entrar em tecnicalidades, mas o que interessa para nós é que isso chegou
ao Supremo Tribunal Federal, e a CONIB teve uma atuação importante na época. O professor Celso Laffer foi amicus curiae, amigo da corte, também ofereceu um parecer que foi importante. O primeiro voto do relator, que era o Moreira Alves, que tinha passado integralista, o Paulo sabe disso, foi a favor do editor. E aí ele dizia a questão, assim, olha, muitos falavam ainda de discurso de ódio naquela época, mas ele dizia o seguinte: ele tem direito de falar o que ele falou, ele tem direito de publicar o que ele publicou. Isso está dentro do campo da liberdade de expressão. Isso, até hoje, é uma questão dificílima para enfrentar, porque todos nós, brasileiros, argentinos, latino-americanos, sabemos que a liberdade de expressão não é algo taken for granted. Para que a gente continue a manter a liberdade de expressão que nós conquistamos, não foi fácil, requereu muita luta, e isso está consagrado na nossa Constituição de 1988. Então ele falou isso: primeiro, ele tem liberdade para falar isso, e segundo, a proteção que os judeus estão pedindo, no caso, sob o manto da lei antirracismo, não se aplica, porque os judeus não são uma raça. Então, enfim, foi uma luta bastante grande. O ministro Maurício Correia pediu vistas do processo e voltou depois, já com base no parecer do Celso Laffer, do Miguel Reale, vários advogados e antropólogos enfrentaram essa questão, e o Supremo, então, aí, como é que você pondera uma coisa com a outra? Ele usou uma técnica jurídica que se chama da ponderação de princípios constitucionais. Então, de um lado, você tem a liberdade de expressão. Realmente, você pode falar livremente, deve poder falar livremente. Agora, será que essa liberdade não tem nenhum limite? E o Supremo disse sim, tem, porque a liberdade de expressão não é um princípio absoluto. Qual é o limite? O limite é o princípio da dignidade humana e da igualdade entre os brasileiros. Ou seja, posso dizer qualquer coisa menos algo que atente contra a sua dignidade. Ou seja, isso é um limite objetivo. E, segundo, outros princípios da Constituição, por exemplo, no artigo 4º se diz que a sociedade brasileira é uma sociedade que é construída na base de igualdade entre os seus cidadãos, com o repúdio ao racismo, entre outras regras. Então, por que a liberdade de expressão vai prevalecer em função de um outro princípio constitucional que tem a mesma força que ele? Então, na técnica da ponderação, ele falou assim: esse é o limite. Então, além disso, não existe o racismo. Ninguém pode fazer isso. Isso é sancionado. Esse é o ponto 1 que foi fundamental. O segundo era a questão da raça, e aí entra numa discussão antropológica, e a Nancy, que é bióloga, vai poder falar melhor do que eu, mas, enfim, os avanços do estudo da genômica mostram que não existem raças. Esse é um conceito sociológico, é um conceito que foi construído historicamente dentro de uma situação para justificar hierarquias entre melhores e piores, e a gente estava lá nas últimas, das piores, e então você chegaria ao paradoxo de dizer assim: bom, os judeus são uma raça quando serve para ser discriminados e exterminados, mas quando é para ter a proteção da lei antirracismo, não. Então o Supremo falou não é assim. Então, raça, na verdade, existe uma, que é a raça humana. Todos fazemos parte dela. Então, ele abriu um caminho ao dizer que o antissemitismo o combate ao antissemitismo tem a proteção da lei, que anos mais tarde abriu caminho para o que a Kelita comentou ontem, que é a questão da homofobia, da transfobia. Teve votos do Celso de Mello, teve votos do Edson Fachin, que abriu caminho para outras minorias, mas começou aqui. E como se define a dignidade? Porque entendo que a forma de combater, digamos, o direito ao ódio, na Torá é tranquilo, porque a Torá proíbe o ódio. Então, como se faz para não odiar quando você odeia é um outro desafio psicológico. Mas
Tem um mandamento no mesmo Levítico 19 que diz: não odiar o próximo dentro do coração, nem inconscientemente, diz dentro do coração. Então, aí já tem um mandamento. Agora, como a Torá não é a constituição de nenhum país, não se deve a estabelecer um método de fiscalização. O sistema jurídico, o direito de um país como o Brasil ou de qualquer outro dos Estados americanos vai ter que estabelecer alguma forma prática de trabalhar que é ódio, que é difamação, que é dignidade, porque senão nós poderíamos dizer, tá bom, então difamar alguém, eu posso dizer amanhã que sei lá, que eu não gosto daquelita porque ela vestiu amarelo. Isso é difamar, isso é tentar contra a dignidade dela, é tentar contra o direito dela. Aí esse direito também não tenho. Ou sim tenho. Como se define a dignidade? Aliás, se não vou poder dizer isso, não vai ter mais nenhum 90% dos programas de TV não vão funcionar, o jornalismo não vai funcionar, as redes sociais não vão funcionar, porque 90% é general, não é? É fofoca. A fofoca tem isso justamente, então como se limita isso? Então, fofoca não é crime. Quando você tem difamação, injúria, outros tipos de ofensa, a regra é a seguinte: você não pode censurar previamente. Isso tem a ver com a liberdade de expressão. Então, a pessoa pode falar. Poder falar, pode. Né? Agora, vai sofrer as consequências. A posteriori, ela pode ser penalizada da forma civil e da forma penal. Na forma penal, isso se configura no final do processo com uma condenação que pode ser uma sanção de privação de liberdade. Uma pessoa pode ir presa, pode perder a primariedade, pode, enfim, uma série de consequências. E uma sanção civil, que é algo que também começa na Torá, que acho que é um avanço civilizatório, de você substituir penas de apedrejamento, ou de fuzilamento, ou enforcamento, etc., por sanções civis, que são as sanções de indenização. Ou seja, você vai no patrimônio da pessoa e a pessoa compensa. Então, fala, o olho por olho, dente por dente, se é um exagero, eu acho que ele pode ser uma medida também de proporção, quer dizer, não além do outro, do olho, não além de um dente. E existem também exemplos de condenação pecuniária, ou seja, a pessoa tem que repor no estado anterior aquilo que a sua ação causou. Então, se ele causou um prejuízo por difamar alguém, isso pode significar que você pague. Isso é muito comum. A gente faz toda hora isso, ações indenizatórias, ou defende pessoas que são acusadas. Recentemente, no Brasil, a gente teve uma onda muito forte de buscar uma visão de liberdade de expressão sem qualquer limite por um outro caminho, né? Também ruim, no sentido de que não se admite nenhuma limitação. Né? E, de novo, aos poucos, a gente vai vendo as coisas voltando aos lugares onde deveriam estar, não por questão de antissemitismo ou de racismo, mas condenando pessoas que abusaram desse direito e difamaram terceiros e causaram danos de várias naturezas. Mas, então, existem definições, existem definições de qual é esse limite. Entendo, uma pessoa pode dizer o que quiser, depois pode ser penalizado, mas tem algumas coisas, entendo, que não pode dizer. E que por isso está penalizado. Por exemplo, entendo que as leis antidiscriminatórias não podem, não somente não deixar entrar alguém pela religião, pelo sexo, pela cor da pele, mas não podem incitar a ódio, incitar a uma ação. Tem algumas coisas que não podem ser ditas. Não podemos dizer, vamos perseguir o grupo X, ou a pessoa tal. Isso é proibido de ser dito, ou não? Sim, é proibido de ser dito. Agora, a maneira de proibir não é censurar. Né? Não existe, assim, você não pode colocar uma coisa a priori, para dizer, fala assim, bom, esse daqui está fora. Né? Às vezes as pessoas dizem e sempre
a sanção segue na sequência. Então, isso pode ser, vamos falar das redes sociais, que é onde não estamos mais em discurso de um falando com o outro, um interlocutor com o outro. Estamos falando em disseminação, espalhamento desse ódio pelas redes. Então, quais são os remédios para isso? Então, se a pessoa coloca um discurso dessa natureza, e aí vem toda a discussão que a gente está travando no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, de como você combate nesse meio. Então, o primeiro é a remoção. Então, se a pessoa coloca, a rede tem que remover. Se a rede não remover, o juiz pode mandar a rede remover. Essa é a regra hoje. O que está sendo cogitado esse é um sistema que não funciona na velocidade da internet. Então, você precisa de alguma coisa mais rápida. Então, o que está sendo proposto na nova lei, chamada Lei de Fake News, mas é mais que isso, é que não precisa um juiz dizer para o YouTube, falar assim, olha, aquele vídeo que incita a discriminação contra negros, ou contra judeus, ou contra LGBTQIA+, etc., é algo que ofende, porque aí foi um ano e meio, né? Entre você pedir, a outra parte contestar, o juiz decidir. Já foi, já aconteceu, já espalhou. Então, na Alemanha, por exemplo, hoje existe uma lei que é um pouco modelo da futura lei brasileira, esperamos, que diz o seguinte, para coisas, eles têm uma escala, tem coisas que você precisa remover em 24 horas, em 7 dias e em um mês, conforme a gravidade. Se não fizer isso, então as penalidades são gigantescas em termos pecuniários e também em termos de suspensão. Então, vai um pouco por aí. Vamos ver aqui, tinha uma pergunta, por favor. Não, é um caso que foi pedido, não sei se pela federação ou pela CONIB, que o show do Roger Waters fosse impedido de ser feito aqui no Brasil. O cara tem atitudes anti-judaicas bem claras. Isso vai contra o que você acabou de falar. Como é que a gente entende? Eu, honestamente, achei porque teve uma série de comentários contra os judeus em função disso aí, que estavam querendo que não fosse feito o show. Como é que a gente pode... Qual seria a melhor atuação e se não foi contra agora o que você explicou? Eu não trabalho mais na CONIB, então agora você precisa perguntar. Eu estou dizendo que você fez. Não, eu não fiz. Não. Eu acredito o seguinte, que uma outra vez, quando ele veio, e a gente tentou não impedir o show, mas impedir que ele usasse determinadas técnicas cenográficas, né? Então, por exemplo, ele costuma usar um porco, um balão com um porco com uma estrela de Davi nos shows dele, só isso. Assim, agora ele está com roupas nazistas também, vai piorando. E nós fomos pedir para a juíza que isso não fosse exibido, não preciso explicar aqui, mas ela achou que tudo bem, que não era grave o suficiente, ele fez o show e teve o balão e vai ter de novo. Então, eu não sei qual é o melhor caminho, ou se é proibir, ou se é proibir determinadas coisas dentro do show, mas de fato, ele é um antissemita quanto nós, e eu espero que ele pague, ou quem está organizando os shows dele pague caro pelas coisas que ele está fazendo e promete fazer por aqui. Na Alemanha, para citar de novo o exemplo, tem um processo contra ele, impediram ele de fazer shows em algumas cidades e em outras ele e a produção condenados a pagar uma multa. A Alemanha é um dos lugares onde eles sabem onde isso pode chegar. Então a gente e tomam as atitudes corretas. Então é sempre um exemplo para nós. Também acho que não é por acaso que a enviada especial da União Europeia para esses temas seja uma alemã. Então, eles cuidam não, justamente a Alemanha é o lugar que mais garantias, que melhor faz isso, mais ágil, mais claro, mais... Então, nós tivemos um caso recentemente, não sei quantos acompanharam aqui, quando o William Goldfein estava sendo escolhido para ser o presidente do BID e foi indicado, houve um economista aqui brasileiro que deu uma entrevista onde ele, assim, se você tivesse um
uns quadradinhos para preencher os itens do antissemitismo, assim, ele todos. Falou que ele era ele falou, na verdade ele não é brasileiro, né? Porque ele nasceu em Haifa, ele é um judeu brasileiro. Né? Então, assim, não dá para ser os dois. Né? De brasileiro ele só tem o passaporte. E você sabe como são as questões, né? Como os judeus têm influência no FMI, nos bancos internacionais. Assim, fez toda a lista. Os judeus controlam o dinheiro, têm interesses na bolsa. E aí a Conib ofereceu uma representação no Ministério Público e a promotora encarregada da questão dos crimes de intolerância achou que estava tudo bem. Então, nada aconteceu. Não foi nem oferecida a denúncia. Vamos contar, já que estamos aqui, na verdade, entre amigos, isso pode se divulgar sem problema nenhum, estamos aqui para denunciar também. Né? Eu não sabia desse final, eu sabia que o Bialski estava fazendo todas essas operações para tentar um advogado criminalista que está na Conib hoje em dia, amigo também nosso, da nossa Radura do Direito e Judaísmo junto com o Fernando da nossa academia, e ele tomou as rédeas dessa linha, né? desse processo. Eu lembro porque várias vezes falamos com o Irã e até longas horas da noite, porque eu fiz um teste, escrevi uma nota, e foi a primeira vez que nenhum jornal estava disposto a publicá-la. Sobre esse tema. E era o aspecto, o modo, cumpria com todas as regras. E os próprios intermediários, que são os que levam, geralmente, nos amigos, em diversas partes dos jornais, no Estadão, na Folha, não sabemos o que acontece. E que devo avisar, que me parece que isso vai ter alguma dificuldade, porque parece que o que nos parece tão claro, tão terrível, tão discriminatório, antissemita de livro, parece que não está fazendo nada. E assim foi. E sabe que uma das dificuldades, eu acho, principalmente na nossa região, acho que o maior desafio é como você expande o conhecimento e a preocupação da sociedade com o tema, que para a grande maioria das pessoas é um não problema. É um não problema e, além disso, você tem até uma perversão, e eu sinto isso em conversas, mas, do que vocês estão falando? Né? Vocês são tão bem-sucedidos, poderosos, bem relacionados, que discriminação vocês sofrem? Então, a gente passou de intermente, de uma sub-raça para um status de super brancos privilegiados e que, portanto, não tem direito a nenhuma proteção. Então, isso muito, nos Estados Unidos, é muito forte, principalmente com celebridades do movimento negro. Então, você tem a Whoopi Goldberg, você teve o Kanye West, enfim, tem uma lista enorme. A Whoopi Goldberg chegou a falar assim, não, o Holocausto não foi uma questão de raça. Né? Parecido com aquele ministro do Supremo. Falei assim, não, raça é questão preto e branco. Então, não tem uma coisa de brancos contra brancos. Então, é interessante. Eu estava pensando aqui que, claro que esta questão está em pauta, sim, né, do antissemitismo, mas ódio eu entendo que é um resultado de desequilíbrio. E que também desequilíbrio sistêmico. E, logo mais, a inteligência artificial vai trazer para o planeta um estado de desequilíbrio intenso, porque 1/4 da população do planeta ficará desempregada. Eu estou indo um pouquinho para o futuro imediato, mas que, de repente, tudo começa a ficar muito conectado. E acho que essa tem que ser a preocupação de como equilibramos a vida nesse planeta, em que está a questão judaica, mas tem tantas outras também.
se tem considerações para... Não, eu queria falar, acho que pegando um gancho na sua questão, não sabemos o que vai ser o futuro. Enfim, já as previsões de desemprego em massa vêm desde os luditas na Revolução Industrial, dizendo que as máquinas iam substituir os homens, não ia ter emprego. Enfim, a ver, como advogado eu fico preocupado. Eu tenho que te dizer que, de fato, o que eu tenho visto já de inteligência artificial assim, é uma coisa, eles preparam peças, preparam recursos muito rápido e às vezes muito bem feitos. ChatGPT e outros instrumentos, enfim, às vezes são grandes bobagens também, e o olhar humano corrige, mas é uma coisa impressionante. Mas você está falando de futuro e eu queria trazer um pouco a discussão para esses dias, né, que a gente está falando da preparação, das 3 semanas que a gente está chegando no Tisha B'Av também, e de que o ódio, ele deve ser algo que nos alarma, que nos alerta, que nos faz buscar soluções e combatê-lo de maneira efetiva, mas é algo também que a gente não pode ficar preso nele. Né? Ele deve ser um sinal de alerta, mas ele não pode ser uma jaula onde a gente vive. Porque, ou seja, a gente tem que partir do que aconteceu para buscar novos caminhos e não ficar lamentando o que aconteceu. Então, por exemplo, a gente está falando da preparação de Tisha B'Av, do jejum, e que não pode ter cerimônias, e que no dia tem que ficar sentado no chão, e que aconteceu. Faz 2.500 anos que isso aconteceu. Acho que nenhum de nós, com certeza, tem lembranças ou tem uma ideia muito precisa do que acontecia lá. E, de alguma maneira, o judeu conseguiu ultrapassar essa questão e criar também, que ele falou ontem na Pédica, novas maneiras de se relacionar com Deus e com os seus semelhantes, com sinagogas, com oração, com estudos, etc. Ou seja, ok, vamos lembrar, vamos continuar quebrando o copo no casamento, vamos pensar no que aconteceu, acho que agora essa semana foi 17 de Tammuz, quando os romanos quebram as muralhas, mas nós não estamos odiando os romanos de forma permanente. Né? Isso ficou em algum lugar do passado, assim como nós não estamos odiando os alemães de forma permanente. Né? Para fazer uma comparação que não é minha, do Rabino Sachs, mas que eu concordo, é quase uma provocação, o Holocausto para nós não é uma Nakba. Nós não ficamos vivendo no vitimismo do que aconteceu conosco há 80 anos. A gente se reconstruiu e construiu um país cujo hino fala em Tikvah, fala em esperança. Então, essa questão do ódio é algo que tem o seu lugar, que merece o combate permanente, mas que não pode ser uma coisa que nos faça ficar presos no passado. A gente percebe que, com o avanço tecnológico, o ódio infundado, o ódio gratuito, ele se disseminou, aumentou drasticamente. Né? Como o princípio da dignidade humana é um princípio limitador, esse princípio ele pode estabelecer penas alternativas, porque hoje, assim, vai preso ou mata, né? Ou mata ou morre. Nós temos essa possibilidade de penas alternativas, por exemplo, para esses grupos antissemitas, né? Esses grupos que odeiam negros, que eles, por exemplo, uma pena alternativa, você vai conviver nesse meio, saber o que é esse meio, para ver se você continua preconceituoso do jeito que você está, ou seja, uma pena alternativa. Sim, há precedentes nesse sentido, com programas educativos para quem comete esse tipo de conduta. Nem sempre a gente tem um pouco uma ideia que acho que vem do nosso penalismo antigo de que a cadeia é a solução. Não é.
né, para tudo. Alguns casos realmente justifica, mas muitos não. Então, a sanção não vai estar na norma constitucional, ela vai estar na lei ordinária, ela vai estar na lei básica que trata da questão, a lei 7716, que com as modificações trata da questão do racismo, do antissemitismo, da transfobia, e na aplicação da pena pelo juiz ele pode estipular critérios de cumprimento diferentes da reclusão, diferentes da multa, com a previsão de sanções como as que a senhora mencionou. E é pouco feito, né? É pouco feito, mas já começou, já existem precedentes nesse sentido. Eu pensei em duas coisas. Primeiro, nós sabemos pelos jornais que na Universidade de Nova York não tem mais nenhum professor judeu. Eles não querem. Os Estados Unidos lutam contra o antissemitismo fora, mas em casa está acontecendo agora. A cidade que tem mais judeus tem uma Universidade Central que, pelo jeito, não aceita mais professores judeus. Isso. E outro controle, estava pensando antes, quando se falou da editora chamada de revisionismo, isso aqui podia ser acusado de fake news, porque quando numa revisão se consta que é publicada uma falsidade, isso é fake news desde o começo. Então, isso aqui teria que ser denunciado. Então, são essas duas coisas. Então, olha, eu não conheço essa questão de Nova York específica dos professores, mas, de fato, a cena universitária norte-americana é muito complicada. Tem um discurso de uma formanda agora na CUNY, que é a City University de Nova York, super antissemita, assim, muito pesado. Em Berkeley, lá na Faculdade de Direito de Berkeley, houve uma proibição de professores que se identificam com o sionismo de dar conferências, não podem ser convidados para dar conferências. Então, de fato, se a gente fosse pegar um país nas Américas de prestar atenção para a questão do antissemitismo, hoje é os Estados Unidos. De todos os lados, você pode pegar ou da supremacismo branco, ou da extrema esquerda, ou do fundamentalismo. Essa semana tivemos o julgamento, está acabando em Pittsburgh, onde 11 pessoas foram assassinadas, né, numa sinagoga, por uma pessoa que entendia que os judeus estão ajudando pelo Hayas, pelo Joint, a trazer refugiados para a América deixar de ser branca e cristã. Então, esse é o argumento dele. Um outro que entrou em Colville, no Texas, sequestrou as pessoas que estavam no serviço de sábado, porque ele achava que, sequestrando os judeus, ele conseguiria influenciar um juiz a libertar uma terrorista da Al-Qaeda que estava presa. É assim, é esse tipo de coisa que a gente vive hoje em dia, é real, não há um delírio, não há uma paranoia, é concreto. Tem gente morrendo sobre isso. Quem salvou foi o rabino que tinha treinamento de segurança e conseguiu, enfim, atacar o sequestrador e os sequestrados fugiram. Mas é fato, hoje os Estados Unidos é o número 1. Nós temos duas paraxás muito importantes que nós estudamos uma na semana. Nós temos duas paraxás que nós estudamos, uma na semana passada e uma nesta semana. Doutor, poderia fazer um paralelo ou uma análise entre essas duas paraxás e a posição de Israel hoje, junto com os palestinos? Qual é a paraxá anterior que você está falando? De Ruká? De Pirá. De Pinhas e a outra? E a outra que nós tivemos uma prédica maravilhosa da Rabina, certo? É a mesma paraxá, você está falando de prédica. A prédica, sim. De duas drashot da mesma paraxá. Drashá, não paraxá. A de sábado passado. Rukat, então, como ele fez? Rukat, então. O que está acontecendo hoje com Israel? Então sim. Então, Rukat. Olha, eu vou pronunciar de ouro. Então, eu estava em Israel na outra semana e era Korach, não era, lá já era Ruká, mas aqui ainda era Korach. E como é que eles resolvem o conflito lá, né? Contra quem, com
bons ou maus argumentos, não vem ao caso aqui, a terra se abriu e eles foram engolidos. Né? Não dá mais para fazer isso. Os palestinos não vão ser engolidos pela terra, não vão desaparecer do mapa ali. E também a repressão sozinha, como o que aconteceu essa semana, enfim, sem entrar nos detalhes, não vai resolver. Então, não vejo solução lá no curto prazo. Continuo acreditando, contra todas as evidências, que a solução de 2 estados ainda é possível de alguma maneira, mas para isso você precisaria de lideranças dos 2 lados dispostas a correr riscos, né? Como o Sadat correu riscos, como o Rabin correu riscos, e nós sabemos como eles terminaram, mas acho, no curto prazo, não vejo nenhuma solução definitiva. Eu acho que o que você pode amenizar as questões mais difíceis, né? Tornar a vida dos palestinos nos territórios ocupados mais razoável, mais que eles possam viver de uma maneira mais digna por meio de uma cooperação em termos de segurança, de bem-estar econômico. Acho que outros países da região já estão acordando para o fato de que Israel é uma realidade permanente no terreno, não vai desaparecer como algumas lideranças palestinas ainda pensam, e vão ter que conviver com isso. Quando a gente, o último momento mais próximo que a gente teve de alcançar um acordo, que foi depois de Oslo, em Camp David, onde a coisa parou, segundo o relato dos que estavam lá negociando, justamente na questão do direito do retorno. Vários dos itens já tinham sido bem ou mal encaminhados e supostamente eu falei assim, não, mas os palestinos têm que voltar para onde é Israel hoje em dia. Difícil. Então, você precisa de lideranças realistas do lado deles e do nosso lado também alguém que esteja disposto a enxergar o sofrimento ali e também procurar uma solução mais digna. Isso, obrigado. Tem uma pergunta para o doutor, que é a seguinte: quando o senhor começou as suas considerações, você mencionou de passagem a questão, nós estamos tratando evidentemente de antissemitismo, você falou exatamente do corredor estreito que nós estamos percorrendo, porque você falou de esquerda, de direita, os fundamentalistas, né? Então a gente está vivendo, a gente tem de todos os lados, eles têm os problemas entre si, mas todos eles convergem nesse sentido, todos eles têm essas manifestações de antissemitismo, e a gente está num momento, no Brasil e internacional, no mundo, notório, nos últimos 10 anos, né? Não por coincidência com a ascensão das redes sociais, de extrema polarização, de extrema crispação da sociedade e ódio generalizado, né? E a gente viu o ódio sendo injetado, inclusive com violência na política do país, ainda estamos vivendo esse processo. Então, dentro desse contexto, eu pergunto o seguinte, não seria um caso também, é uma pergunta sincera, já que, como o Rabino fala, nós estamos em família, das instituições comunitárias no Brasil, que é a realidade que a gente conhece, também fazerem uma autocrítica quanto à sua atuação, e eu explico por quê. A nossa comunidade foi alvo de bastante atenção e foi jogado um holofote sobre a nossa comunidade durante os últimos 4 anos por conta de uma assim percebida identificação da comunidade como um todo com o governo de plantão que esteve aí entre 2019 e 2022, por causa da apropriação indevida e imoral, inclusive, né, de símbolos e de judaicos, israelenses, enfim, a gente viu tudo isso. O que acontece? Um dos episódios que eu vejo seminais dessa evolução foi a notória, a famigerada palestra do ex-presidente na Hebraica do Rio de Janeiro, que foi um dos pontos mais baixos, digamos assim, ou mais agudos, se quiser, de polarização, em que dentro havia centenas de pessoas dando risada e aplaudindo, e fora, porém não noticiado, havia outras centenas de pessoas criticando aquele evento. Antes desse evento no Rio de Janeiro, a Hebraica de São Paulo foi ventilado um convite semelhante, e a Hebraica de São Paulo, com muita sabedoria, negou e rejeitou esse pedido. Então, o que eu digo é o seguinte: nós estamos percebendo essa polarização. Nós estamos vendo que nós somos alvos e sapos de pancada de todo lado.
Extrema-direita de um lado, a extrema-esquerda de outro, e agora, com o governo atual, já não é mais o discurso antissemita, né? A gente espera-se que veja uma queda na tendência, a tendência exponencial que está tendo de ataques e episódios neonazistas, mas isso se transfere para a questão antisionista, né? O discurso antisionista, daquele encarquilhado de plantão do consultor para relações internacionais do presidente Lula, esse homem e o presidente Lula, a gente sabe exatamente qual que é a ideologia com relação a Israel, a má vontade, o azedume. Mas no plano da coletividade, enfim. Então a gente está sendo atacado tudo lá. Os fundamentalistas têm ali a região de Foz do Iguaçu, tem o Irã, conexão com a Venezuela, sabemos de tudo. Então, desculpa só pintar o contexto, minha questão é a seguinte: mesmo mantendo o direito óbvio e as preferências individuais de cada judeu, não seria o caso das entidades comunitárias agirem com mais prudência e com mais sabedoria ao se conduzir nesses estreitos, nesse corredor estreito, nessa situação delicada que nós estamos, e evitar essas associações, porque a gente vai ser visto muito tempo ainda como aquele grupo de pessoas que possibilitou aquele bendito evento no Rio de Janeiro. Qualquer notícia que tem sobre Israel e judaísmo, a primeira coisa que aparece na seção de comentários da Folha do Estadão mas vocês no Rio de Janeiro apoiaram o cara. No Rio de Janeiro não sei o quê, ele falou de negros, de arroba, e vocês estavam lá. Então eu pergunto isso porque gostaria de saber sua opinião sobre a responsabilidade das instituições. Bom, como eu falei antes, eu não trabalho mais no CONIB e acho que você deve dirigir as suas questões para a atual direção. Eu sou um funcionário de uma organização internacional, mas fico muito à vontade para falar do que eu fiz no meu tempo. E eu acho que você tem razão ao dizer que nós somos envolvidos nessa onda por um pequeno grupo que faz parte da comunidade, que tem a sua preferência política, o que é legítimo. O que não é legítimo é, de fato, procurar envolver as instituições comunitárias numa preferência partidária, que foi isso que esse pequeno grupo fez ao longo dos 4 anos. E eu estou muito à vontade, porque eu dei entrevista no jornal falando contra a utilização dos símbolos. Não vou entrar em detalhes aqui, mas a CONIB teve uma influência determinante do evento não ter acontecido na Hebraica de São Paulo. Nós não temos controle e seria, para quem conhece um pouco a vida comunitária, inútil tentar controlar as opiniões alheias. O que a Hebraica do Rio faz não está no âmbito da Federação do Rio ou da CONIB determinar, ninguém pergunta se deve fazer ou não. Aqui na Hebraica de São Paulo, felizmente, conseguimos impedir, mas, de fato, houve isso. Eu acho que o caminho para você combater é mostrar os fatos tais como eles realmente ocorreram. Onde estava a dirigência comunitária naquele momento, quais foram os pronunciamentos, quais foram as atitudes, quais foram os gestos. Ninguém viu ninguém da CONIB, nos 6 anos que eu fui presidente, endossando algum tipo de postura que se identificasse com o governo de plantão. Então eu estou muito tranquilo com esse legado que eu deixei. Basicamente é importante entender que a representação e a liderança das instituições, eu claro que não trabalho no CONIB, nem trabalhei, enfim, mas eu sou agora representante do interreligioso, mas as instituições não têm controle hermético e não devem ter. Então, existe um espaço de autonomia de cada uma das instituições, muito menos tem as representativas, as federativas, como estávamos ouvindo. Então, como também um governo não tem um controle hermético no país, as coisas acontecem igual. Mas a questão é como podemos maximizar esses cuidados, essas sensibilidades, se possível, antes, se não, post-factum. Vamos nos encaminhando a um fechamento. Um momentinho, agora, para ver se tem algumas outras intervenções e se talvez o Fernando tiver mais alguma coisa que queremos dizer do que pensou antes, não? Vamos às minhas perguntas? Vamos deixar. Vamos lá e depois fechamos?
Ok, então vamos lá, se não houver mais ninguém, vamos repetir aqui, Ariela, que é aniversariante hoje, então, entre outros direitos, esse também é um direito. Obrigada. Olha, se falava dos refugiados palestinos. Os refugiados palestinos eram 600 mil. Agora são 5.400.000. Eles não têm intenção de mudar a própria condição, porque enquanto eles são refugiados, a UNRWA dá uma aposentadoria vitalícias para ele. Então, essa condição é muito cômoda. São desempregados, mas eles têm dinheiro. E depois, cada atentado, ele recebe em dobro. Em dobro. Então, eles são financiados. Então, o fato... E depois não é o fato de querer fazer a paz, que já foi demonstrado em Camp David e em todos os outros. O Nasser fez a paz, a Jordânia fez a paz. Eles não querem fazer a paz. Eles têm... Sadat. O que eu falei? Não. Tá. Eles querem jogar a gente para o mar. Eles não querem a possibilidade da existência do Estado de Israel. E contra alguém que não tem nenhuma intenção de aceitar a existência do próximo, não tem como fazer a paz. Eles não querem a nossa vida. Eles querem a nossa terra, mas eles se multiplicaram 10 vezes. Eles nem cabem mais nesse Estado. Você vê que a tal limpeza étnica não foi muito bem sucedida, né? Eles acusam Israel de limpeza étnica, mas pelos números não foi muito bem sucedido. Não, enfim, eu só queria fechar dizendo o seguinte: a gente está nesse período aí de leitura também de Megilat Eicha, né, do livro de Lamentações, e a gente viu, assim, falamos sobre muitos problemas, mas a mensagem é não ficar nos problemas, né? O próprio Megilat tem lampejos de otimismo, tem trechos que nos fala sobre construção, nós não estamos desamparados e o tempo tem uma narrativa de esperança. Então, a mensagem é de esperança, é de luta, é de procurar encaminhar os nossos problemas através dos novos mecanismos e canais que vêm sendo criados e saber que não tem solução mágica, não vai acabar de um dia para o outro, mas podemos amenizar, podemos combater quem quer nos fazer mal e procurar continuar seguindo nesse nosso caminho que tem tanto tempo e tem tantas coisas boas para serem mostradas e compartilhadas.